Então eu queria conversar com você. Resolva, certo? Como você vai viver, por vista ou por visão? Amém? Nós vamos tratar assim: vista é tudo aquilo que os seus olhos físicos conseguem contemplar. Vista é aquilo que você vê humanamente. E nós vamos tratar como visão aquilo que ainda não está diante de seus olhos, mas já está no seu coração. Muitas vezes você vai olhar para uma situação e, se ela for observada pela visão humana, ela vai ser extremamente pessimista. Mas se você aprender a olhar num ângulo diferente, numa visão, aí o que parece difícil não vai ser tão difícil assim. Eu quero usar um texto de Mateus 6, 22 e 23, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem, todo o teu corpo será trevas ou tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Preste atenção no que o texto bíblico está dizendo. Ele diz: se você aprender a olhar as coisas de um ângulo positivo, de um ângulo diferente, se os seus olhos forem bons, você leva seu corpo, você leva a sua vida, você leva a sua história para um ambiente de sucesso. Se os seus olhos forem maus, a sua vida, ou você vai conduzir a sua vida por um ambiente tenebroso. E ainda faz um alerta: descubra se os seus olhos são bons ou maus, porque ele diz: se você pensar que os seus olhos são bons e eles ainda forem maus, suas trevas serão as piores, porque você nem é capaz de enxergar que tipo de vida você tem. E quando esse texto está dizendo, será que ele está falando de uma miopia, de um estigmatismo? Será que nesse ambiente fazer um óculos ou uma lente de contato vai resolver o problema? Não, porque esse texto não está falando de uma visão física. Ele não está falando de vista, ele está falando de visão. E nós precisamos entender isso. Porque se tivermos como enxergar, você quer ver? Nossos ancestrais. Vamos lá. Como é que o homem vivia no início de sua trajetória? Ao redor de uma fogueira. Quando descobriu o fogo. Porque antes disso, todas as vezes que escurecia, o homem parava as suas atividades. Ele tinha que se abrigar. Não havia atividades noturnas. Até que o fogo apareceu, o homem descobriu o fogo e ele fez uma fogueira. E isso deu a ele a possibilidade de ter alguma atividade noturna, que girasse em torno da luz da fogueira, que não iluminava muito longe, talvez 4, 5 metros, mas esse homem já podia ir um pouquinho mais adiante, fazer alguma coisinha, porque a luz o levava adiante. Só que depois ele descobriu que podia usar uma luz móvel, uma tocha, que ele acendia e dava a ele condições de um pouquinho, não podia ir muito longe, porque senão a tocha apagava, ia ficar difícil. Mas já dava para ir um pouquinho, porque tem crente que vive ao redor da fogueira, com uma luz extremamente limitadora. Outros são capazes de ter uma luzinha, que o leva até um pouquinho mais adiante, mas logo logo ele tem que voltar, porque senão apaga. Mas chegou um momento em que o homem descobriu o azeite, o combustível. E aí agora, enquanto tiver combustível, ele tem luz. Enquanto tiver luz, ele pode ir avançando em meio às trevas. Porque a luz vence as trevas e não há limite. Enquanto tiver combustível, ele vai rompendo. Por isso que a Bíblia diz que não deve faltar óleo sobre a nossa cabeça. Lâmpada acesa. Para quê? Para vencer as trevas. Porque a batalha bíblica, ela é o seguinte: trevas versus luz. Trevas representando ignorância, luz representando conhecimento. Você que é brasileiro, a comunidade brasileira, quem aqui já acreditou que rato virava morcego? Levanta a mão. Aí. Quem acreditou aqui que chinelo virado fazia você passar mal? Isso.
Fora os que estão com vergonha de levantar e denunciar seu passado. Quem aqui já acreditou que manga com leite matava? Um grupo maior. Quem aqui que já acreditou que quando relampeava os relâmpagos, você tinha que cobrir os espelhos da sua casa? Levanta a mão. Que beleza. Olha só. Hoje você acredita nisso? Por quê? Porque a ignorância foi embora. Porque a luz chegou, o conhecimento chegou. Então é importante nós entendermos que hoje você vai encontrar gente que está ao redor de uma fogueira, com uma vidinha medíocre. E medíocre não é ruim, isso é que é complicado. Medíocre está na média. Então tem gente que se contenta com uma vidazinha ao redor de uma fogueirinha. Glória a Deus. Fique com o cheiro da fumaça. Mas já tem uns irmãozinhos que foram um pouquinho mais longe, você conhece? Eles foram com uma tochinha. Mas tem gente que pegou combustível e que descobriu a fonte do combustível. E aí para ele não há limite. Agora o desafio é saber como é que essas pessoas que estão ao redor da fogueira ou com a tocha vai saber lidar com gente que tem combustível para ir a lugares que eles não estão indo, para viver coisas que eles não estão vivendo. Então o combustível está disponível para todo mundo. Sim ou não? Mas a fogueira e a tocha também. Então não depende de Deus, depende de você. Está na hora de você falar para Deus: eu quero acender essa lâmpada, eu quero romper as trevas, eu quero viver o que ninguém está vivendo, eu quero provar o que ninguém está provando. Porque quando você viver com combustível para caminhar, primeiro, não dá tempo de olhar para a vida dos outros. Você vai rompendo, rompendo, rompendo e rompendo. Mas isso é uma opção. Aliás, Deus nos deu opções, certo? Você quer viver? Viva. Ao redor da fogueirinha, viva com a tochinha, ou pega essa lâmpada. Lâmpada. Você quer ver? Quando a Bíblia fala de casamento, olha que coisa maravilhosa. O noivo vem buscar uma noiva de noite. Quando eu vi esse texto, já fiquei meio preocupado. Diz que tem 10 noivos, o que dá a possibilidade dele pegar a noiva errada. Mas eu gosto que esse noivo é um cara esperto. As mulheres têm que ter lâmpada para ele pegar. Só lâmpada acesa. Qual é a mensagem bíblica? Nunca pegue ninguém no escuro. Claro. E não é no escuro de ausência de luz, é escuro de ausência de conhecer. Não sabe nada. Olha só. Então está na hora, porque combustível você percebe o que ninguém está percebendo. E quando você percebe o que ninguém está percebendo, você vive o que ninguém está vivendo. Saiba de uma coisa: o que você tem é o que você tem e pronto. Na verdade, o que vale e tem sentido é o que você faz com aquilo que você tem. A mulher estava perdida, tendo um pouco de azeite dentro de casa, sim ou não? Mas a luz chegou. E o profeta disse para ela: querida, é com isso que você vai mudar a sua vida. E assim, tem gente que está esperando algo pirotécnico, extraordinário, sensacional, para mudar a sua vida. Converse com quem teve a vida transformada, e você vai descobrir que começou em algo aparentemente insignificante, uma oportunidade, que essa pessoa aproveitou e foi embora, e começou a olhar por visão e não por vista. Olhe bem, quando você olha para alguém que cresceu, você vê apenas onde ele está hoje, mas não sabe o caminho que ele percorreu para chegar ali. Repita comigo: quem nasce grande é monstro. Ué, é assim que funciona. Então está na hora de você parar de canalizar força para ver o que está acontecendo na vida do outro e usar essa força e essa energia para fazer as coisas acontecerem na sua vida, no seu ministério, na sua história, no seu casamento. Então as oportunidades estão aí. E só para ficar registrado, invista na sua mente. Ela pode levar você mais longe do que você imagina. Invista na sua fé, ela pode levar você onde você nunca imaginou. E invista no seu corpo, porque ele vai te dar condições de viver mais. Invista em você mesmo, certo? Você veio a esse mundo para se divertir, para tirar a onda. Ah, pastor, eu estou sofrendo. Pois é, que opção esquisita é essa? Jesus diz: eu vim para que tenham e a tenham em isso.
Mas ele também disse: no mundo tereis? Sim ou não? Mas o que é abundante? Aflição ou vida? Tem gente vivendo aflição e abundância e vida pontual. Não, troca o polo dessa tomada.